Deus abençoe você e bem-vindo a mais um estudo sobre a origem da Bíblia. A gente já falou sobre várias coisas interessantes da Bíblia, de onde ela surgiu, quantos anos levou para ser escrita, sobre um pouco da divisão. Hoje eu quero te mostrar algo bem interessante para você ter um discernimento. Discernimento de como a Bíblia é dividida. Óbvio, a Bíblia é dividida em duas partes, metade muito maior que a metade no Antigo Testamento, que são 39 livros, e 27 livros no Novo Testamento. O que eu vou te ensinar hoje é as divisões da Bíblia no Antigo e as divisões da Bíblia no Novo, para você entender que época, quem é que estava falando e qual era o povo que estava sendo atingido e qual eram as pessoas que estavam falando para o povo em cada época. Então, quando a gente começa a Bíblia, lá em Gênesis, ali, os 5 primeiros livros da Bíblia é chamado de Pentateuco. Inclusive, esse é o livro dos judeus. Os judeus acreditam que a palavra de Deus expressa está no Pentateuco. É como se fosse a Bíblia nossa hoje, que abrange tudo, desde o começo, mas nós cremos, no Novo Testamento, não que nós não cremos no Antigo, mas a nossa vida está expressa no Novo Testamento, que é para os cristãos, que o Novo Testamento é depois de Cristo. Para os judeus, para quem é judeu, que não acredita em Jesus, só vive pela lei de Deus, vive por esses 5 livros, que é o Pentateuco. 5 primeiros livros escritos por Moisés. O interessante é que Moisés narra até a morte dele, Então, como é que ele narrou a morte dele se ele estava morto? Ou seja, alguém terminou de escrever o livro. Provavelmente Josué ou algum escriba daquela época. Depois, os livros históricos começam de Josué até Esther. Esses são os livros históricos. Isso tudo dentro do Antigo Testamento. Ainda dentro do Antigo Testamento, a gente vai ter os livros proféticos e de sabedoria, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Dentro desses livros, salvo o livro de Jó, Salmo, a grande maioria foi Davi que escreveu. Aí Provérbios, Eclesiastes e Cantares, Salomão, o homem mais sábio, que não pediu sabedoria, pediu discernimento e ganhou sabedoria, dinheiro e riqueza. Então aqui tem uma chave, hein? Ó, que legal, num estudo você pega uma chave. Quando Deus fala com Salomão e fala, Salomão, o que você quer? Ficou esperando que ele pedisse riquezas, dinheiro, vida longa. Ele falou, não, só me dá discernimento para cuidar do seu povo, porque ele é muito grande. Aí Deus olhou para ele e falou, nossa, você só pediu isso? Então por causa disso eu vou te dar muitas outras coisas. E ele se tornou o homem mais sábio que já existiu. Depois disso, vem os livros proféticos, dos profetas, tanto maiores quanto menores. Pastor, profeta maior é porque ele era melhor, maior, mais poderoso do que os outros? Não, é pela quantidade e o tamanho de escrituras, de escritos que esses homens deixaram. Então os profetas maiores é Isaías, Jeremias, Lamentação, Ezequiel e Daniel. Inclusive Daniel está totalmente ligado com o Apocalipse. Muitas coisas que se cumprem e vão se cumprir no Apocalipse estão ligados a Daniel, inclusive as 70 semanas. Profetas menores, de Oséias até Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Inclusive é no livro de Malaquias que a maioria dos pastores usam lá o devorador e que você é um ladrão, que está roubando a Deus. Então, depois de Malaquias até começar o Novo Testamento, que começa em Mateus, 400 anos em silêncio. Deus não fala nada, não tem escritura, não tem nada durante esses 400 anos. Não sei se te remete a alguma coisa, mas o povo no deserto, quando o povo sai do Egito e fica lá vagando e tudo mais, eles ficam 40 anos até entrar na Terra Prometida. 400? Quando o povo está no Egito, até eles serem libertos, vai vendo, hein? Lá no Egito, até serem libertos, também a Bíblia diz que eles ficam mais de 400 anos cativos, até eles se voltarem para Deus e Deus mandar Moisés para ir lá libertar o povo. Então a gente aprende que a lei está no Pentateuco, os históricos é Josué até Esther, os poéticos, sabedoria, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, e os profetas maiores e menores, beleza? Essa é a divisão do Antigo Testamento. No Novo Testamento, os primeiros 4 livros da Bíblia é o quê?
os evangelhos, como se fosse a biografia da vida de Jesus. Incrível, né? Então ali narra toda a história da vida de Jesus. Mateus, Marcos e Lucas, chamados de evangelhos sinópticos, eles narram uma biografia da vida de Jesus, como se fosse vendo a vida de Jesus ali, escrevendo sobre a vida deles, parábolas e tudo mais. O evangelho de João, diferente, não tem parábola, é um evangelho mais íntimo, é um evangelho mais cheio de detalhes, que conta coisas que os outros evangelhos não contam. Não é à toa que João era o discípulo amado. Deixa eu te perguntar uma coisa, você quer ser discípulo amado de Jesus? Vai receber mais. Depois disso, tem o histórico também, que é Atos dos Apóstolos. Você sabia que Atos dos Apóstolos não acabou de ser escrito? Pastor, você é um herege, você é louco. O cânon, que é o que decide o que entra ou não na Bíblia, já foi fechado, ninguém coloca mais nada lá. Inclusive a Bíblia diz que ai daquele que acrescentar ou tirar um tio sequer da Bíblia. Sim, eu sei disso. Mas para Deus, as atitudes dos apóstolos continuam sendo escritas. Esqueceu que você é um apóstolo de Deus? O que é apóstolo? É aquele que vem após Jesus, é aquele que continua a pregação do evangelho, é aquele que direciona as coisas do céu aqui na terra. Ou seja, as atitudes dos apóstolos continuam sendo feitas, porque eu e você somos discípulos de Jesus, e não se esquecendo, os apóstolos eram discípulos de Jesus. Depois disso vem as cartas paulinas, Romanos até Filemão. Paulo escreve várias, que são 13 cartas dos 27 livros da Bíblia do Novo Testamento. 13 foi Paulo que escreveu. Então Paulo tem uma importância gigantesca na instrução para o povo de Deus, que sou eu e você. Depois vem cartas gerais, livros gerais, Hebreus até Judas, e o final, que é o profético, que é Apocalipse, que está totalmente ligado com o Antigo Testamento em várias partes. Então, aqui é um resumo da divisão da Bíblia para você que não sabia. Que Deus abençoe e até o nosso próximo estudo.